no capítulo 11, versículo 25, na linguagem de hoje, ele diz assim: naquela ocasião, Jesus disse: ó Pai, Senhor do céu, ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado, né, às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Se, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso, o meu Pai me deu todas essas coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venha a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Sabemos que nesta última parte, Jesus fala sobre um jugo, né? Tomai meu jugo, e nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre esse jugo que Jesus está falando. E como eu disse para vocês, eu encontrei essa pessoa e conversando e citando este versículo e também dizendo essa diferença entre religião e evangelho de Jesus. O que eu quero nesta reflexão trazer para cada um de nós, cristãos, crentes em Jesus, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, ou mesmo você chegando a assistir esta live no YouTube ou no Facebook, eu queria mostrar aqui rapidamente algumas marcas do Evangelho de Jesus. No próximo ano, já estou aqui há 11 meses para fazer 40 anos de ministério pastoral. E Deus me deu o privilégio de sempre estar aprendendo com pessoas, buscando do Senhor um conhecimento um pouco mais próximo do Evangelho de Jesus. E eu me deparo com este texto, me deparo com a história de Jesus, e eu sempre vi Jesus debatendo com os líderes religiosos. Diante da sociedade, um pastor, eu e muitos outros, ou até pessoas chamadas presbíteros, enfim, há muitos líderes religiosos. E isto me preocupa quando eu vejo Jesus sempre debatendo e criticando e chamando a atenção desses líderes religiosos. Porque não deixa, mesmo sendo pastor de uma pequena comunidade, não deixa de ser um religioso, líder religioso diante da sociedade. E Jesus se debatia com estes seguidores desta religião judaica, e neste momento ele então se encontra em uma situação quando ele faz então como que uma oração em primeiro lugar, e dizendo: ó Pai, Senhor dos céus e da terra, né? Eu te agradeço porque o Senhor escondeu os mistérios, escondeu estas coisas dos instruídos, dos sábios, que estavam ali com certeza, que eram os escribas fariseus. E aqui eu encontro a primeira marca do verdadeiro evangelho de Jesus. E o verdadeiro evangelho de Jesus, o evangelho que eu quero conhecer, que você precisa conhecer, que nós precisamos pregar, é aquele evangelho que depende de Deus, depende da graça do Senhor. Veja bem que o próprio Jesus agradece a Deus, porque Deus se manifestou graciosamente com aqueles que necessitavam. Deus, na minha perspectiva, e já Tiago vai mostrar isso lá no capítulo 5, Deus aborrece a arrogância. Deus aborrece nosso orgulho. Eu entendo que a mola motriz, a fonte da nossa natureza pecaminosa está exatamente no nosso orgulho.
nós não somos humildes. E quando eu digo nós, não somente me refiro ao líder religioso como estes, mas também a toda essa grande multidão que muitas vezes se apresentam como evangélicos. Esta dependência de Jesus com relação a Deus e também ao exclamar de que estas pequenas crianças, estes imaduros, a língua original, aqui é traduzido, né, não instruído, pessoas que não têm conhecimento, a língua original fala de pessoas que não têm coragem de falar. É como se elas fossem oprimidas, estivessem presas. Por isso que é a figura da criança em algumas traduções. É porque estas pessoas, como eu e você, se nos tornarmos uma criança, passaremos a depender de Deus. E não do nosso status, seja social, econômico, seja qualquer status intelectual, mas uma dependência de Deus. E esta é a primeira marca do Evangelho, esta é a primeira marca da graça de Deus. Eu continuarei a afirmar até meus últimos dias, dependo exclusivamente da graça de Deus. Se ainda estou em pé, é por causa da graça de Deus. Se amanhã eu acordar, é por causa da graça de Deus. E se amanhã eu não acordar, é por causa da graça de Deus. Então, na minha perspectiva, na minha ótica, na minha visão, a graça de Deus é a chave central do Evangelho. É a mola que deve movimentar o nosso coração e receber esta graça de Deus que vai nos motivar e levar a uma profunda gratidão. A segunda marca deste evangelho, ou que eu creio ser o evangelho de Jesus, não somente é a independência, mas o texto diz, no versículo 27, oh, meu pai, o meu pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o filho, a não ser o pai. E ninguém sabe quem é o pai, a não ser o filho, e também aqueles a quem o filho quiser revelar. A segunda coisa é relacionamento com Deus. Gente, eu sou um professor, eu sou alguém que gosta de ler, eu tenho sistemas, eu sou uma pessoa sistemática, talvez no sentido de ter, não andar por fórmulas, mas ter uma agenda, enfim, uma estrutura de vida. Mas se há uma coisa que eu não consigo entender, é um relacionamento que muitos de nós, pastores e até cristãos, seguidores de Jesus, obrigamos que as pessoas tenham com Deus. Veja bem que o texto diz de que o relacionamento que o pai e o filho têm, e este relacionamento que o filho agora vai ter com os seus, ele é espontâneo. Não há fórmulas, não há regras. Eu venho como isso, cântico, o hino, eu venho como estou. É a espontaneidade de se revelar, de se mostrar, de mostrar os seus pecados, de mostrar as suas habilidades, de mostrar aquilo que nós temos e aquilo que nós não temos. Eu não consigo acreditar em um Deus carrasco que está me perseguindo somente para me castigar. Mas eu prefiro enxergar Deus, alguém que me acompanha para me ensinar. Aqui ele fala de ensino, de revelação. E a revelação que Deus deseja para você não é a mesma que vai ser comigo, nem com outra pessoa. Essa revelação é tão particular, é tão íntima, que não existe curso, não existe livro, não existe fórmula. O que existe é que todos nós podemos ter um relacionamento sadio com Deus. Por isso que, às vezes, eu fico impressionado e me chama muito a atenção quando eu vejo e leio em alguns lugares, e nos últimos dias eu tenho visto num grupo de pastores clamando e pedindo um avivamento. Mas a única coisa que eu consigo enxergar
é que todos nós, muitas vezes, olhamos para um avivamento do passado e que vai se repetir no século XXI. Não creio assim. Eu creio que o avivamento que o Brasil precisa é o avivamento do século XXI. É o avivamento que barre ou destrói a intolerância. É o avivamento que vai destruir as divisões denominacionais. É o avivamento que vai juntar as pessoas para trabalhar em benefício das vidas. É o avivamento que vai unir a igreja para tirar as pessoas não somente do pecado moral, mas também do pecado social, da injustiça, onde o pobre será resgatado, onde o faminto será alimentado, onde aquele drogado será cuidado, onde aquele homem que está com problema psiquiátrico será atendido, onde os nossos templos serão abertos para receber as pessoas que não somente precisam de Jesus, mas também que precisam de serem atendidos de forma integral. Esse é o avivamento que o século XXI, eu creio que precisa chegar no Brasil. O avivamento onde nós tenhamos uma pandemia como temos hoje, mas tenhamos os nossos governadores, nossos prefeitos, o governo federal, o governo estadual, a Câmara, o Congresso esteja unida para salvar o Brasil, para salvar os brasileiros e não se digladiarem para ver quem tem a razão. Esse é o avivamento que eu oro, esse é o avivamento que eu quero que o Brasil seja acordado, porque o país para o qual Deus me deu e deu uma família, e como você e eu amamos o Brasil. A revelação, o relacionamento com Deus, que é a segunda marca do Evangelho de Jesus. O relacionamento com Deus traz frutos diferentes nas nossas vidas. O seu fruto dá domínio próprio, o seu fruto do amor, o seu fruto, as diversas habilidades não são iguais para todos. É por isso que eu creio que aqui neste texto Jesus não somente falava para estes religiosos, mas fala para mim e fala para todos nós, de que o verdadeiro evangelho depende de Deus, da pessoa de Jesus. O verdadeiro evangelho se marca por um relacionamento com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque nós somos os pequeninos, nós somos que recebemos a bênção de Deus para poder sobreviver ou viver nestes dias. O relacionamento que Deus traz para nós, ou permite que nós tenhamos, está disposto e disponível para cada um de nós. Se você vai se relacionar com Deus de madrugada, vai orar 5 minutos, meia hora, 2 horas, isso é você e Deus. Se você vai orar no ônibus, se você vai orar em casa, se você vai orar sozinho, se você vai orar na igreja, se você vai fazer vigília, se você vai jejuar, é um relacionamento com Deus, e não por regras, e não por leis, e não por obrigação, mas por uma gratidão que flui de um coração que ama a Deus, por sobre todas as coisas, que depende de Deus e mantém um relacionamento. E a terceira marca que nós encontramos no Evangelho é o descanso. É o descanso quando nós vemos o próprio Jesus dizendo: sejam meus seguidores, ouvindo a mim, todos vocês que estão carregados e cansados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para vossas almas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sejam meus discípulos. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo era uma madeira a qual colocavam 2 animais, ou 2 bois eram colocados, e essa carga não era para ser tirada, mas esse jugo servia para a carga ser distribuída. O Evangelho de Jesus traz descanso, porque o Evangelho de Jesus convida as pessoas a não viver em solidão,
Ele convida para as pessoas viverem em comunidade. Por isso que foi formada uma igreja de Jesus. Eu edificarei a minha igreja. Uma pessoa sozinha jamais será igreja. Sempre na palavra de Deus encontramos de que Jesus e os apóstolos mostram uma comunidade como sendo a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, a morada de Deus. Porque o evangelho de Jesus, ele não é solitário, ele é solidário. O evangelho de Jesus é para que duas pessoas carreguem os problemas, para que a carga não seja extremamente pesada. E o texto diz, então, e ali nós vamos encontrar 3 imperativos que eu não vou tratar agora, mas o que nós temos neste texto é que diz: e vocês acharão descanso. Vinde após mim e você descanse. E o que nós estamos oferecendo hoje como evangelho? O que muita gente, muitos líderes religiosos estão vendendo o evangelho, estão cobrando pelo evangelho? Jamais será isso o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus produz gratidão e não canseira, não estresse, não doenças, como eu passei por isso. E eu posso falar por experiência própria. Enquanto eu fui um religioso, a minha saúde emocional, eu adoeci. Mas quando eu entendi o evangelho de Jesus, que era fruto da gratidão, que era fruto da graça de Deus, e não era fruto de regras, de limites, de isto, daquilo que eu sou obrigado por um sistema religioso, eu comecei a entender que o evangelho de Jesus trabalha com a natureza, ele me forma. Veja bem o que o texto diz: e aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele não trabalha de fora para dentro, ele trabalha de dentro para fora. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e aí acharemos descanso para as vossas almas. Talvez podemos imaginar que esse jugo também é no lado eu estou, no outro lado esteja meu irmão em Cristo, ou no lado eu estou, no outro lado está a pessoa de Jesus, eu não sei. Mas uma coisa eu vejo neste texto, de que eu preciso entender de que o evangelho de Jesus traz descanso para as nossas almas. O evangelho de Jesus não estressa. O evangelho de Jesus não faz adoecer as pessoas. O evangelho de Jesus liberta, não traz carga e uma verdadeira libertação. O evangelho de Jesus não oprime. A história da igreja mostra quanto a igreja cristã errou, oprimindo, castigando, matando. Talvez hoje não violentamos claramente pelas armas ou por alguma situação violenta, mas muitas vezes nosso discurso é violento, nossas acusações são violentas e nós acusamos as pessoas mais necessitadas. Uma das coisas que eu achei estranho nestes últimos meses, e eu me perguntei hoje pela primeira vez, jogo no ar esta pergunta. Alguns dias, 15, 20, 30 dias talvez, vocês viram que grande parte do mundo se movimentou contra o problema do racismo. Eu, lamentavelmente, não vi nenhuma palavra da minha denominação batista. Eu não vi nenhuma palavra daqueles pastores que aparecem politicamente correto. Eu não vi nenhuma palavra daqueles que apoiam determinadas políticas. Por quê? Porque nós esquecemos de que o evangelho de Jesus são para aqueles que precisam da graça de Deus, são para aqueles que menos têm, são para aqueles que estão enterrados, se podemos dizer, envolvidos nos graves problemas, sejam morais, sejam sociais, são os necessitados. Quando Jesus entrou na sinagoga em Nazaré, ele disse: eu vim, o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu vim para curar os cegos, libertar os cativos,
curar os quebrantados de coração e anunciar o ano agradável do Senhor, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje nossas pregações não são aceitas, muitas vezes, porque talvez nós não estamos pregando o ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável do Senhor, quando você vai pesquisar sobre o reino de Deus, e o ano aceitável do Senhor é descanso. Levítico 25, 26, é Isaías chamando as pessoas a beber das fontes da salvação, a fonte da graça, a reconhecer a esperança e o poder de Deus que nos dá esperança numa pandemia como hoje está. É por isso que eu quero que nesta noite vocês, ao deitar, você pense nestas 3 marcas do Evangelho de Jesus, porque eu vou pensar. A primeira marca é a dependência de Deus. A segunda marca é o relacionamento com Deus. E a terceira marca é o descanso que Deus nos dá. Hoje precisamos de descanso. Estamos confinados. Eu sou do grupo de risco, estou confinado. Se eu tenho saído 5, 6 vezes na rua, mas eu preciso achar descanso também. É por isso que nós precisamos urgentemente voltar ao Evangelho de Jesus. E com isso talvez voltemos àquilo que Apocalipse nos mostra, voltando ao primeiro amor. Querido, que Deus nos abençoe nesta noite. Eu quero que você, nesta noite, saiba, se você ainda não conhece este Evangelho, se você não conhece estas marcas, você que está assistindo hoje no Facebook, você que vai assistir mais tarde, é o momento que você precisa enxergar que o Evangelho de Jesus traz as marcas muito diferentes de uma religião. O Evangelho de Jesus produz gratidão no coração. O Evangelho de Jesus produz solidariedade no coração. O Evangelho de Jesus produz tolerância. O Evangelho de Jesus produz acolhimento, compreensão. Eu desafio você a encontrar Jesus para juntos aprendermos este modelo, como ele diz, aprendei de mim. A palavra ali, aprender, é quase a mesma coisa que discipulado, andar comigo, esteja comigo. Por isso que eu quero me colocar à sua disposição. Eu quero orar não somente agora, mas sempre. Meu telefone, meu e-mail sempre está ali. Nesse último dia, eu tenho visto que algumas pessoas têm me procurado via internet, e é muito estranho isso, porque são pessoas que estão feridas, estão tristes, porque muitas vezes uma religiosidade as afetou e as afastou da igreja ou da comunhão. O Evangelho de Jesus acolhe a todos. O Evangelho de Jesus chama a todos. O trabalho meu é fazer isso, convidar você a vir. Convidar você a alcançar este Evangelho. O trabalho daquilo que o Espírito Santo vai fazer na sua santificação não é o meu trabalho. Meu nome é Miguel Aguilera, não é Espírito Santo, é o seu relacionamento com Deus, e o Espírito Santo trabalhando em você vai dizer o que precisa o Espírito Santo fazer para transformar mais e mais a sua vida, tornando-a parecida com Jesus. Porque isso é trabalho do Espírito Santo. Me parecer um pouco mais com Jesus é trabalho do Espírito Santo. Não é de uma lei, não é de um estatuto, não é de uma regra. Não é nada disso. É o ministério do Espírito Santo. É o ministério daquilo que Jesus orou. Eles estão limpos por causa da palavra. Santifica-os na tua palavra, disse Jesus. Que Deus abençoe você.